A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo 2 Crônicas a partir do capítulo 25. Amazias vence os Edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Joiadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levava lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faz-o e esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu os filhos de Sei 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivo 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha lançaram abaixo. Todos arrebataram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Sei. Tomou-os por seus deuses, e prostou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das suas mãos? E sucedeu que, falando-lhe, lhe respondeu: puseram-te por conselheiros do rei? Cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: bem vejo que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizestes isso, e não destes ouvidos a meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem e vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano:
Dá tua filha a meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram cado. Tu dizes, eis que eu tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração, para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque me meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semenes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, e filho de Joacás, em Bet-Semes, e trouxe Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e as pratas e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, como Obed-edom, e os tesouros da casa do rei. E os revens voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 20 anos. Quanto aos mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E trouxeram sobre os cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai, Amazias. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Cate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gubal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saiu à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Mazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos.
E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo e lança, capacete, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro que estivesse nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os olhos do sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto os mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Jotão reina bem e vence os amonitas. E tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filho de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, edificou muito sobre o muro de Ofel, edificou cidade nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amós, também de Amon. Vou ler novamente. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. E isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu a seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos seus atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém.
E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fique todos na paz.